Boa noite. Como vocês estão? Vamos chamar pela nossa convidada. Desejo e espero que todos estejam bem. Vamos iniciando, chegando. Olá. Vamos falar hoje sobre infidelidade. Oi, Rô. Boa noite. Só, boa noite. Deixa eu ajeitar aqui. Conseguimos, hoje foi muito tranquilo, né? Graças a Deus. Da outra vez eu fiquei aqui tentando, e cadê minha imagem? Não apareceu para mim. Ótimo, ótimo. É um Pessoal, boa prazer estar aqui noite. com vocês, Dai. De novo. João Paulo está presente. Oi, João. Boa noite. Bom, desejo, espero que todos estejam bem. Vamos dar início à nossa live de hoje, né, Rô? Sim. E hoje nós vamos falar de um assunto pesado, mas é extremamente necessário. Boa noite, João. É muito necessário, né? Sim. Hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre infidelidade, né? Vamos falar das nossas relações. Esse assunto chega muito para mim nos atendimentos, é muito óbvio, porque eu trabalho com casais, né? Então, eu lido com isso demais, o tempo todo. E a infidelidade é um assunto, apesar de simples, né, Rô, complexo ao mesmo tempo, porque envolve uma cadeia um pouco mais abrangente do que aquilo normal, do que o que normalmente as pessoas trazem, né? E aí hoje eu tenho o prazer de ter a Rô aqui junto comigo, que é uma consteladora, né, que trabalha com toda a parte sistêmica, que vai trazer também, e a Rô também é psicanalista, né, Rô? Sim, sim, sim. Então Então, a Rô vai trazer também, desculpa, Rô, essa visão sistêmica, né, aqui para nós hoje, para a gente poder digerir esse contexto infidelidade. Desculpa, Rô, pode falar. não, de maneira nenhuma. É um prazer. Obrigada por esse convite. Já tem tempo que a gente tem essa parceria, né, de estar aqui sempre junto. E é ótimo que você traz umas abordagens, eu trago outra e a gente completa isso, né? Fica muito mais enriquecedora as nossas lives. E eu vou falar um pouquinho aqui. Ou você quer? Como você pensou, Dai? Posso ir falando aqui de acordo com o que eu anotei? Pode, pode sim. Eu vou até pegar o meu bloquinho aqui. E, Rô, eu recebi 10 perguntinhas. E aí eu acabei expondo lá no meu story uma só. Por quê? A linhagem era a mesma. Só mudava a forma de colocar, né? A pergunta, a intenção, mas o fundo era o mesmo. Então, você pode ir trazendo aí, que depois nós vamos abordar isso. Beleza. Então, primeiro que quando a gente fala de constelação familiar, a gente está levando em consideração uma dinâmica em grupo. Então, a coisa da infidelidade é uma abordagem para a questão sistêmica, que não é uma questão onde existe uma pessoa que é uma vítima. É uma dinâmica dupla. Então, você faz um determinado movimento e induz o outro à traição. Isso é um
na cara da maioria das pessoas que quer acreditar que não tem nenhuma participação na dinâmica da infidelidade, que quer acreditar-se vítima. Mas, nessa coisa da parceria, é quase uma dança. Você faz um passo e o parceiro faz outro, de acordo, correspondendo com aquele movimento que você fez. Claro que esse movimento é inconsciente, você não tem clareza que você está induzindo o seu parceiro a uma traição. Nem o parceiro tem essa consciência. Mas é isso que nós vamos falar aqui hoje, de algumas dinâmicas que podem induzir o parceiro a uma traição nessa percepção sistêmica, tá? Os dois têm a mesma parcela de responsabilidade, a vítima e o agressor. Vamos colocar aqui o agressor numa situação bem pesada, né? Que é a pessoa que trai. Mas é perceptível também que nem ele se consegue ver como uma pessoa livre para fazer uma escolha diferente. Porque ele vem de um campo familiar, onde ele também corresponde a tudo aquilo que a família dele faz. E aí eu vou falando aqui de acordo com essas percepções. Continuo, Daí, aqui? Posso continuando? Você entrou numa coisa agora, que é uma coisa que eu gosto muito, e todas as vezes a gente chega nesse assunto, né? A gente esbarra nesse aspecto. A questão da vitimização, né? E aí quando o paciente chega para mim para tratar esse trauma, é a primeira coisa que acontece, né? Ai, ele me traiu, que tal coisa é por causa dele? Gente, presta atenção. Eu sei que para algumas pessoas isso é muito complexo, mas vamos lá. Se um relacionamento é feito de duas pessoas, se um escorrega, você também tem a tua parcela de culpa nesse aspecto. Ah, mas então você está querendo me dizer que eu levei um chifre e eu tenho responsabilidade nisso? Sim. Da mesma forma, quando um relacionamento termina, né? Ah, por exemplo, meu marido me traiu e eu terminei o relacionamento. Nosso casamento acabou por causa do marido. Não, gatona. O relacionamento é feito de duas pessoas e ele também acaba por responsabilidade das duas pessoas. Ah, mas quem traiu foi ele. Vamos lá, Rô. Traga para nós esse aspecto. Destrinche, por gentileza. Sim, eu vou colocar aqui. Segundo Bert Hellinger, as pessoas reagem àquilo que eu espero dela. É como se eu estivesse induzindo a pessoa a fazer aquilo que ela não gostaria. É lógico que tem uma sementinha aí, né? Ninguém não gostaria de trair e trai se não houver essa sementinha. Não existe essa possibilidade. Mas existem dinâmicas. Vamos imaginar aqui uma situação que eu, né, venho de uma família onde as mulheres foram traídas. Então, eu já tenho uma crença que os homens traem. E aí eu começo a induzir, começo a perseguir o parceiro, a olhar o celular, todo esse tipo de investigação, assim, vai induzindo ele, plantando uma sementinha nessa pessoa e ele vai adotar esse comportamento, porque é de acordo com o que eu espero dessa pessoa. De maneira inconsciente, aqui nós vamos trazer um pouquinho de inconsciente coletivo, eu planto uma semente e o outro, se ele estiver receptivo, ele vai adotar aquele comportamento. É uma dinâmica. Temos que entender que nós temos uma parcela de responsabilidade nessa indução dessa traição. Então, levamos a pessoa a fazer aquilo que é trair. Essa é uma das situações. Mas existe outra possibilidade também, que é a questão, deixa eu ver aqui o que eu anotei, quando a mulher ela age com um determinado comportamento, que ela empurra o parceiro para uma traição. E aqui eu vou trazer uma possibilidade, que é quando ela age como se fosse a mãe do parceiro. Quando ela age como mãe, o homem não quer uma mãe, ele já tem uma mãe, cuidando das coisas dele, sabe, assim, fazendo mais do que você poderia. Entender que ele é um adulto, que ele já cresceu, que ele tem suas responsabilidades e não ficar mandando, sabe? Isso aqui é muito comum, né? Porque as mulheres gostam, né, dessa coisa. Você tem que fazer isso, você. Então essa coisa de mandar, controlar, né? A sombra.
do controle, você vai, você não vai, isso você pode, isso você não pode. A mulher que também leva a, a toalha de banho todas as vezes para o marido na porta, o marido não precisa se preocupar em pegar. Não. A mulher que coloca a comida no prato para o marido. E eu falo, não faça isso. Mas aí elas vêm sempre da mesma forma. Mas Dai, ele é meu marido, eu tenho que cuidar. Não, gata, literalmente, ele é teu marido. Ele não é teu filho. Sim, sim. Isso é só uma das coisinhas, né, Dai? Porque às vezes esse levar essa comida, ela entende como um cuidado, né? Mas tem que entender que às vezes ela está sufocando esse homem com excesso de cuidado. Igual a gente faz com o filho, sabe? Assim, com aquele tanto de cuidado que a pessoa começa a se sentir sufocada. E aí não tem libido que aguente, ele acaba buscando fora, porque ele perde aquele desejo, a pessoa se torna uma pessoa autoritária, mandona, e aí o atrativo que liga esse casal se perde nesse movimento. E ele vai acabar buscando uma pessoa mais receptiva, mais sensual, menos domadora, menos rígida, menos mandona. E aí, então, tem aqui uma parcela de responsabilidade dessa pessoa empurrando o parceiro ou a parceira para outro relacionamento. Posso continuar? Ou você quer comentar alguma coisa? Uma parcela de responsabilidade e muito grande. Você concorda comigo? Porque quando o homem casa, ele espera ter uma esposa. Ele não espera encontrar a mãe dentro de casa. Aí, diga para mim, que homem que vai ter atração pela mãe? Sim, sim. Aí o desejo vai se perdendo nesse movimento e a pessoa não entende quando foi que isso começou. Vira-se uma cuidadora. E para ter essa dinâmica, tem que ter a coisa da admiração, né? Vira-se essa cuidadora e aí como é que você admira uma pessoa que você cuida? A pessoa não tem. Aí vai se perdendo todo o atrativo do casal, que alimenta esse casal. Quero abordar aqui. Isso daí. Você quer comentar? Não. Tá, Pode Júnior. continuar. Outra dinâmica que acontece aqui, equilíbrio entre dar e receber. Aqui a gente vai trazer um pouco das ordens, né? As ordens do Bert Helling. Ele colocou a ordem do pertencimento, a ordem do equilíbrio e a ordem da hierarquia. Esse equilíbrio é percebido no que você dá e no que você recebe. Quando uma pessoa faz demais pelo parceiro, projeta aqui uma culpa porque ele não consegue retribuir, e essa é uma das raízes também, é inconsciente da traição. É como se ele se sentisse culpado. Eu não consigo pagar essa dívida, eu não sei o que fazer para retribuir isso que ela me deu, e eu vou buscar lá fora. Não é claro para a pessoa, gente. Estou falando aqui que esse movimento é inconsciente, mas tem que ter o equilíbrio nessa troca. E essa troca tem que ser para o positivo e o negativo. Então, essa troca, mesmo quando ele faz algo de errado, você não concorde, você tem também que ter uma retribuição disso aí. E aqui eu sugiro que seja feito à base da conversa. Olha, eu me senti mal com aquilo que você fez e eu gostaria que você me compensasse, se não partir dele. Aí que ele vai sugerir possibilidades de compensar para você se sentir menos mal com aquilo que ele fez. Tá? E essa dinâmica tem que ser realmente equilibrada entre os parceiros, porque não dá como eu pesar o que pode compensar, por exemplo, uma traição. É você que vai mensurar se você está apta para perdoar isso, para entender que foi uma situação falha, que poderia, e sua parcela de responsabilidade. E se você quer manter isso aí, a base da troca tem que ser para os dois lados. O que mais que a gente pode comentar aqui? As memórias. As memórias dos meus antepassados. Aqui vou trazer. Isso, os ancestrais, exatamente. A nossa mãe, a nossa avó,
né? E as mulheres de antigamente que casavam por situações assim, era muito comum elas se casarem por causa de por situações, né, infinitas aí de possibilidades, menos por amor. Um casamento arranjado porque a família não dá conta de sustentar essa mulher e acredita. Alguém fez uma pergunta, dá uma olhada mais. Olhar, agir, agir. Vamos lá. Mas assim mesmo você falando, olha, não gostei da sua atitude e a pessoa fingir não ligar. Ah, quando você estava falando da questão de compensar. Isso. Se ele fingir não ligar, você pode sugerir para ele. Eu gostaria que você me compensasse, recompensasse por isso que eu senti, tá? E aí você vê o que é tranquilo para ele, o que ele pode te dar para que você se sinta menos mal com essa situação que aconteceu. Eu entendi você, porque eu acho que eu já passei por uma situação assim. Eu sugeri eu esperar que ele sugerisse algo. E aí a pessoa não sugeriu. E eu fiquei nessa sensação de estar em desvantagem. É isso que a gente está falando aqui, desse equilíbrio de troca. Porque você fica nessa sensação que você foi prejudicado. Se você foi prejudicado, o outro está num patamar superior. É essa dinâmica de troca que transforma essa relação num desequilíbrio. Tem uma claro, né? Perdão. Tem uma coisa Sim. muito importante nisso que você falou agora, que eu também, nossa, gente, como isso acontece, né? São os casais que não conseguem ter um diálogo. Imagina a seguinte situação. E, gente, isso que eu vou falar agora é esdrúxulo, mas vocês não têm noção de como tem. É uma coisa absurda. Vamos supor, a mulher que não pode se expressar para o seu marido. Ela não consegue dialogar sem brigar. Ainda mais, Rô, quando esse tipo de situação acontece. A questão da infidelidade. E aí, no caso, entra um pouquinho da psicanálise, né, que vem falar dos contextos de defesa, que acaba até trazendo um pouco de narcisismo, que é quando o cara sabe que a esposa tá certa, né? E aí ele não sabe como agir, ele não consegue processar o ato, o erro, ele não consegue virar para a esposa e falar, olha, eu errei, eu tô errado, entendeu? E vamos ver como que a gente faz para poder resolver isso. E aí o que que ele faz? Quando a esposa vai conversar com ele, ela tem que pisar em ovos. Porque o bonito ainda se sente ofendido, e aí o que ele faz? Ele sobe o tom de voz para que a pessoa, para que a mulher sinta medo, né? Às vezes, até porque tem filhos em casa, então ela quer evitar conflito. Então, quando ela quer conversar a respeito, o cara faz o quê? Ele briga. Ele começa a gritar, subir o tom de voz para que a mulher ceda e não fale a respeito. Rô, parece até que é uma cartilhazinha que os bonitos seguem. Porque, gente, muito comum. É muito. E às vezes, quando a paciente chega, que ela vem me trazer a situação, Dai, eu fui conversar com ele e você não eu já até sei o que vai vir, amor. Já até sei, porque segue o padrão, sabe? Segue o padrão. É isso, as dinâmicas, entendeu? Essa mulher, qual seria a situação dela? Aí a gente vai buscar, provavelmente a mãe passou por algo parecido, provavelmente tem situações dinâmicas que não começou com ela e que ela está carregando das suas ancestrais, da sua mãe, da sua avó, que aconteceu situação extremamente parecida, e embora ela saiba que aquilo está errado, mas tem aqui um sistema de lealdade, né? Eu pertenço a um grupo que todo mundo viveu assim, como que eu posso viver diferente? Então, ela acaba acreditando que aquilo é comum.
que aquilo é normal. Aconteceu com minha mãe, aconteceu com meu pai, é assim mesmo, com a minha avó, e aí ela vai repetindo esse padrão, transmitindo todas as crenças, né, todas as emoções que foi vivida para os seus descendentes. E assim, é muito importante trazer esses aspectos, e eu também quero citar algumas coisas aqui com vocês sobre isso, porque, pessoal, isso é muito sério. Essas questões referentes à nossa ancestralidade, essa fidelidade a esses padrões e como isso é sério. É como se algo gritasse dentro da gente, dizendo que a gente não tem o direito de ser diferente, de quebrar esse padrão. E isso tá tudo lá no nosso inconsciente, né? Quando eu explico lá para as minhas pacientes, né, a bisavó, que era escrava, que foi traída, que foi abusada, que gerou a avó, né? Então, tudo é célula, né? E aí gera, pare, e aí aquela mulher já vem com aquele padrão, né? A informação já tá ali, já tá ali. Então, para ela reproduzir isso na vida dela, é um ó. E aí tem aquela frase do nosso querido Jung, que eu amo, que eu sempre uso, que meus pacientes já cansaram de ouvir. E a Rô também com certeza conhece. Até que você se torne consciente, o teu inconsciente irá controlar a tua vida e você chamará isso de destino. É isso. É muito isso. É literalmente isso. Então, assim, olha como isso é sério, né? Que vai passando, era da bisavó, essa dor, né? Essa dor emocional era da bisavó, e aí ela gerou, pariu a avó, que trouxe aquilo, que provavelmente reproduziu, porque não tinha essa consciência que todas nós temos hoje, né? Essa facilidade também, né, Rô? Que nós temos hoje, né? Referente ao conhecimento. E aí ela pare a avó, que pare a mãe, que pare a filha, aí a neta fala, opa, peraí, tem alguma coisa de errado nisso? Não é possível. E aí a neta começa a questionar, que é na onde começa a querer quebrar o padrão, né, Rô? Que aí nasce a ovelhinha negra na família que fala: não, não vou aceitar, não vou. E aí ela vai contra, ela quebra esse padrão, né? Ela consegue quebrar esse padrão e aí, pela glória, a filha da neta já nasce livre desse fardo. Sim, sim, é isso mesmo. Correto. O Bert Hellinger chama de ovelha negra, é a pessoa exatamente que quer romper com tudo aquilo que a família viveu, que são os buscadores, né? Aquela pessoa que olha e fala assim, tem alguma coisa me incomodando aqui, eu vou buscar, eu não sei onde eu vou chegar, mas é uma inquietude que leva ela para esse movimento de ruptura. E isso é muito interessante, porque eu me considero uma buscadora. Eu fui investigar minha família toda, fiz um mapa para saber quem nasceu, quem morreu, por que aconteceu aqui. Já entendi várias dinâmicas. E isso, de maneira inconsciente, eu estava já buscando, sentada com minha família, pesquisando. Isso não é por acaso, a gente já vem com essas questões, né? De romper, de vínculo. E as nossas crenças, eu não sei se é compartilhado, mas é uma coisa da gente ter algo muito maior do que só isso aqui, né, no campo físico. De uma busca também por ampliar a nossa consciência, de nos tornarmos seres espirituais, muito mais amplo do que só o que a gente vive aqui na nossa vida dia a dia, diária, né? Eu acho que a gente vem já com essas intenções. Vai muito além, né? Vai muito além. Eu falo isso para todo mundo, que não é possível que a gente tenha nascido para trabalhar e pagar boleto. Não faz sentido nenhum isso. Não faz nada. Eu não vou viver desse jeito. Eu me levo.
E você sabe que tem uma coisa muito importante nisso tudo, que eu falo muito para as minhas pacientes, né? Às vezes elas viram para mim e falam, não, é isso aí, eu vou fazer isso aí. Eu falo, não, não faz, porque isso é a DAI. Questiona, pensa, analisa, estuda, raciocina, digere. Depois você vai ver o que você vai fazer. Porque é a tua vida. E essa decisão cabe a você. Muito isso, muito isso. E quando que a gente que não é livre, né, para fazer essas escolhas? Porque eu percebi minha vida toda que eu estava tentando realizar um desejo da minha mãe, um sonho da minha mãe. E toda vez você falou uma coisa muito interessante, Dai, porque você comentou aí, é muito difícil a gente sentir uma coisa de perder o pertencimento, né, de fazer uma coisa diferente da nossa família. Então, eu percebi que tem reações físicas quando você tenta fazer algo diferente do que sua família fez. Dá uma crise de ansiedade. Dá Sim, sério. porque você está perdendo algo que você percebe como pertencimento. Você está tentando fazer diferente. Então, são sensações físicas que vêm e que te desmotivam, às vezes, a tentar seguir um caminho diferente. E olha só, para você ver como isso é sério, eu vou me usar de exemplo. Sim. Eu fui a primeira mulher da minha família a estudar e a ter uma profissão. E aí, todas as vezes que eu ia tomar uma ação a respeito disso, eu sentia que eu estava fazendo coisa errada, que aquilo não era certo. Não, mas assim, em algum momento eu pensava assim, né, igual a gente fala hoje, nenhuma mulher da minha família estudou, ninguém prosperou, então eu vou estudar, eu vou quebrar esse padrão e eu vou prosperar. Não, era uma coisa que eu nem sabia o porquê. Então, sempre que eu fazia uma ação a respeito dessas questões de prosperar, de estudar, de ter autoconhecimento, eu me sabotava. E eu parava no meio do caminho. Até que um dia eu falei, não é possível. Porque parece que eu sentia que eu não fazia parte daquilo, sabe? Que eu era algo externo. Tipo, eu tô aqui, mas eu não tô aqui, eu não faço parte. Sabe aquela sensação de desconforto, de não pertencimento? Não pertencimento, é ótimo. E isso é tão forte, isso é tão sério. E eu vejo isso acontecer na vida das minhas pacientes todos os dias, né? E eu falo, não faça isso. E como que eu uso isso de exemplo? O bendito do inconsciente. A família toda, a família toda, ela sempre virou à esquerda. A família toda. Ninguém estudou, ninguém prosperou, a mulherada casava, mas era infeliz, só que não se separava. Por quê? Porque o casamento tá ruim, agora vai ter que passar o resto da vida com esse homem. Porque antigamente era assim, né? Então, se o padrão da família sempre foi virar à esquerda, você tem que virar à direita. Até que o bendito do teu inconsciente entenda que aquilo não é um erro, que aquilo não é um problema. E aí você vai virar à direita, vai dar dor de cabeça, vai dar dor de barriga, vai dar crise de pânico, ansiedade, tudo acontece para que você não vire à direita. Só que você precisa continuar virando à direita para quebrar a bodega do padrão. Por quê? A gente vê muito aí pela internet, né? Nessas coisinhas de milagrosas que tem hoje, né? Dobra um papelzinho aqui, joga para cima e acabou o padrão, quebrou. Mas não é assim que a banda toca. O processo é árduo, é trabalho em cima de trabalho, é foco, é disciplina, é persistência. E aí você vira à direita e bate o carro, e aí você vira à direita, cai.
e quebra o dedão, e aí você vira direito e você quebra todos os pratos que tá na cozinha. Ainda assim, precisa continuar virando à direita. Por quê, galerinha? Porque para o teu inconsciente, virar à esquerda é o padrão. É o natural. Então, o teu inconsciente, né? O bendito do ego, né, Rô, entra nesse caráter também. Porque o inconsciente, ele quer ter o controle. E ele gosta da zona de conforto. Então, se você nunca virou à direita, para ele é perigoso virar à direita. Então, ele vai trabalhar arduamente para que você não vire à direita. E aí, tudo ao teu redor acontece. Avalanche, furacão, meteoro, vem tudo. E se você não persistir, você dá vários passos para trás, não quebra o padrão e continua na mesma lamúria a vida inteira e por aí vai. Sim, sim, total. E isso que você falou aí foca de novo a ideia do inconsciente, né? Porque o pneu fura, tudo dá errado. E você acreditando no acaso, no destino. E na verdade são as nossas resistências, né? As nossas resistências criando situações para nos impedir de movimentar naquela direção. Mas aí tem um outro. Oi, Thay? Tem um exemplo disso que acontece muito. Eu trabalho muito com ressonantes, né? Lá da ressonância harmônica. E aí, como eu trabalho muito com sombras psicológicas, a pessoa vem me procurar para poder ter ajuda nessa questão de transcender as benditas das sombras, né? E aí, filha, no dia da consulta, o carro quebra, a energia acaba, o celular isso, o celular aquilo, dá dor de barriga, dá dor de cabeça, dá ânsia de vômito, e a pessoa não aparece na consulta. Por que será? O resistência. É a resistência. A resistência. Acontece de verdade isso aí, né? A enxaqueca, então, aqui comigo é a enxaqueca. Tô com dor de cabeça hoje, não podemos desmarcar? Aí, nossa, é incrível. No dia, porque você vai olhar para aquilo que te incomoda, né? A sombra, e você não quer olhar. Tem uma resistência, tem um medo, não sei se eu dou conta, não sei se eu estou pronta para olhar para isso. Eu conheço muitas pessoas que falam bem assim, eu não quero fazer isso aqui porque eu não sei o que eu vou achar e eu tenho medo de ter que tomar uma decisão. Inclusive, em relação aos relacionamentos. Ela já percebeu que o relacionamento dela não tá bom, mas ela não quer olhar, porque vai tomar uma decisão de separação, às vezes envolve vício, que ela não está preparada. E tá tudo certo. Ela só vai até onde ela consegue. Mas a gente tem que entender que isso tem um preço. E é a infelicidade, infelizmente. Manter o padrão. Manter o padrão. Manter o padrão. Tem uma coisa muito pesada nessa coisa do manter o padrão. É você se sentir infeliz e aquela sensação de vazio existencial, porque você não está vivendo uma vida que é sua, né? Está vivendo a vida do outro para colaborar com o conjunto, e aí você sente que a vida está passando e você não se realizou, não se preencheu. A minha irmã tem uma frase que eu acho muito interessante. Ela fala assim, eu tenho saudade de uma coisa que eu não vivi. Saudade. Olha só esse termo, né? A simbologia das palavras. Ela não viveu, mas ela tem, na verdade, uma vontade, né? Uma saudade porque ela viveu a vida dos outros. E tudo que ela fez foi baseado naquilo que esperavam dela. E aí ela mesma nunca teve a validação. E aí tem uma coisa muito importante também nesse aspecto, tá bom? Porque eu ouço muito assim, eu vou recuperar o tempo perdido. Vai nada. Vai. Não existe. O que perdeu, perdeu. Acabou. Entendeu? Então, assim, quer continuar? Continua. Permaneça. Né? E casamento é uma coisa que envolve família. Então, isso é muito sério. Né? E muitas pessoas, às vezes, mantêm um relacionamento que já desceu a ladeira, porque vai ter que mexer na família, porque vai ter que vender a casa, porque vai ter que dividir os bens. Meu, como assim? Como que um bem material pode ser mais importante
importante que a tua felicidade. Explica. Diga para mim. Daí não consegue entender? Diga para mim, por gentileza. Sim, sim, total, total. E muita gente faz isso, tá? Inclusive, bom você tocar nesse assunto que me veio aqui na mente agora uma situação também que é uma das raízes da infidelidade. É exatamente esse movimento. A mulher, ela já ouvi várias mulheres chegando para mim e falando assim: eu gostaria que o meu marido tivesse outra mulher. Por quê? Porque tem todas umas crenças em relação à sexualidade, ou porque casou numa situação que ela não ama mais esse homem, perdeu a admiração, não sei, N fatores. Mas chega ali no momento que ela fala assim: eu não queria ter que me relacionar com ele. Então ela meio que empurra ele, sabe, para a infidelidade. Ela gostaria. Isso aqui é um movimento inconsciente, ela gostaria, mas aí ela dá sinais sugerindo que ele faça esse movimento. E tudo é energia. É óbvio que o maridão vai captar isso, né? Ó, na hora, porque ele tem o inconsciente, ela também, os dois se alimentam desse inconsciente, como um passo de dança, igual eu falei no começo, um sugere, dá um passo, o outro responde, e vai. E aí o universo parece que começa a colaborar para que isso ocorra, né? Porque a gente vibra aquilo, né? E tudo que a gente vibra, o universo devolve para a gente. Então, olha só, né? Quando a gente fala de infidelidade, o buraco é muito mais embaixo do que o que a gente imagina, né, Rô? Olha o tanto de coisa que a gente já falou sobre infidelidade, né? Sim. Mais coisas aqui, Dai, sobre essa questão sistêmica de infidelidade. Eu tive todas as questões que eu recebi pelo Instagram hoje a respeito disso, porque eu trabalho muito ancestralidade, né? Nos meus pacientes, porque a gente tem a tendência de seguir o padrão, não adianta. E quem faz vista grossa para isso passa o resto da vida andando em curvas, não adianta. Então, todas as perguntas, as 10 perguntas que eu recebi eram desse nível. Dai, todas as mulheres da minha família levaram chifre, eu vou levar também? Dai, todos os homens da família do meu marido traíram. Vou ser traída? Dai, na minha família tinha muitos aspectos de infidelidade. Isso vai acontecer comigo? Dai, já traí a questão do universo, né? Plantio e colheita. Vou levar chifre? Todas as questões que vieram para mim hoje foram desse único aspecto. Vou trazer aqui uma questão sobre essa coisa do eu trair, né? Até que ponto que nós somos livres para fazer escolhas? Percebe-se que quando você julga alguma coisa dos seus pais, e se foi esse o julgamento, eu traí minha mãe, e eu julguei ele com muita força, aquele comportamento reforça em você. É uma sombra também. Então você julgou seu pai como traidor e sua mãe como a vítima, e você ficou indignada com seu pai, pode ter certeza que em algum momento da sua vida você vai se sentir impulsionada à traição. Mesmo sabendo que isso não é correto, mas é uma força tão forte, é uma coisa assim de atração tão grande que você não consegue controlar. É um impulso mesmo assim. Então, essa também é uma das raízes. É o julgamento que você faz nos seus pais reforça em você. Se os seus pais traíram e você viu isso com muita força e julgou, porque julgar é exclusão. Toda exclusão gera uma compensação. Como que se compensa? Outra pessoa assumindo o lugar, tá? Com comportamentos iguais. Então, a gente julga no pai, reforça em mim, e eu, como compensação, faço exatamente igual a ele. Então, é isso que acontece. Aqui tem uma pergunta, Rô. Meninas, outra dúvida. Quando ainda estou pensando em terminar um relacionamento, o outro já sente? Sim, a gente está vibrando isso. Concorda, Rô? Concordo, total. Concordo, total. Recebe a informação. Sim, porque quando você decide romper com o relacionamento, essa decisão não foi feita da noite para o dia. Você não acordou e falou, hoje eu quero romper meu relacionamento. É um movimento sutil
E é tão sutil do tipo assim, o marido chega em casa depois do trabalho, você acha um livro para ler, ou você acha um filme para assistir. Tudo é mais interessante do que o marido. Ou você se tranca e finge que está dormindo, tá? Quem nunca fez isso? Aí, então, esses são movimentos que vai constantemente vai afastando, vai empurrando a pessoa para longe. Então, isso fica muito claro que você vai dando sinais e ele vai percebendo. Minha mulher não tem mais interesse, ela não tem mais vontade, não tem mais motivação. Eu vou buscar lá fora. Tem uma coisa muito importante também a respeito desse aspecto que eu encontro muito nas minhas pacientes e eu gostaria de trazer aqui. O que a gente precisa entender, tá bom? A traição, ela nunca é pelo seguinte aspecto. Por exemplo, tô gorda. Meu marido me traiu porque eu engordei. Não, gente. Não é assim que a banda... Aliás, quem dera, né, Rô? Seria muito mais fácil. A coisa Sim, é um pouco mais complexa, é um pouco mais profunda. E eu digo que são construções que a gente vai fazendo no dia a dia que levam a tal situação, né? Sim. Dai, você falou aí sobre o peso, né? E ele trair. Percebe-se também, ainda nessa dinâmica, de que os dois têm uma parcela de responsabilidade, né? Não é porque você engorda, mas sim, ganho de peso também é um movimento inconsciente para se proteger do marido. Então, olha só, a pessoa, ela sente. Foi observado também que as mulheres que sofreram abuso, elas ganham peso. É um sistema de proteção, sabe? De distanciamento, que eu me protejo. E aí, ela já está nesse movimento de afastar. E ela começa a ganhar peso, se torna desinteressante. É inconsciente. Ela ainda acha que ela é vítima. Mas esse é um movimento que empurra a pessoa. A questão do ganho de peso vai além, tá, pessoal? Além. Vai muito além. Por exemplo, problemas com mãe. Também. Exceção dinâmica. Não vamos levar para fatos gerais. Então, não é porque, por exemplo, ganhei peso e vou ser traída. Não é simples assim. A coisa é um pouco, né? E são situações inconscientes, né? A linguagem do corpo traz essa questão da proteção. Fiz outros cursos que falavam a respeito também, quando o assunto é obesidade, a respeito do eu não tive lá na infância, então agora eu preciso chamar a atenção, então eu como. Sim. Né? Eu engordo porque daí eu ocupo um espaço maior, né, Rô? E aí eu chamo atenção. Então, tem várias coisinhas aí, tá bom? Várias coisinhas. A gente está abordando aqui a coisa da infidelidade e a questão sistêmica. Então, sim, o ganho de peso pode ser também um movimento inconsciente para repelir e empurrar ele para a infidelidade, mas não quer dizer que todo ganho de peso tem relação com isso. A separação está querendo repelir o homem, tá? Não quer dizer isso, é só uma das dinâmicas. Não é só isso. Isso, é uma das dinâmicas. Agora, outra dinâmica aqui, Dai, é o emaranhamento. O que é um emaranhamento? É quando a pessoa se conecta, entrelaça, né, em alguém do grupo familiar. Isso aqui pode ser qualquer pessoa do grupo familiar. Percebe-se, o grupo familiar, ele tem uma consciência própria. Essa consciência própria, o que seria isso? É um movimento que age para que todos estivessem juntos. Quando você exclui alguém do grupo, essa consciência empurra alguém para esse lugar, porque todos têm um lugar, não pode ficar um lugar vazio, tá? Então, o seu grupo familiar, se alguém não existe aqui, fica um vazio, alguém tem que ocupar esse espaço. Então, acontece igual de novo no passo de dança, alguém vai empurrando para que o outro entre naquele lugar. Então, o emaranhamento
emaranhamento é uma exclusão. Alguém que foi excluído. Exclui-se quando se julga, quando sente pena, qualquer comportamento assim que você julgou alguém, essa pessoa é excluída. Se essa pessoa foi excluída por razão de traição, existe aqui todo um julgamento, né? Alguém da família vai se emaranhar com ele e vai ocupar o lugar dele. Questão de traição. Então, as dinâmicas são bastante. Para a gente olhar o que está acontecendo, tem que abrir uma constelação. Mas aqui eu estou trazendo várias percepções que explicam a dinâmica da infidelidade. Meu povo, isso aí, respira, concentra. Será que está complexo? As pessoas estão entendendo? Coloca aí, gente, se está claro para vocês, se está complexo, se eu tenho que explicar com mais detalhe. Se alguém colocou alguma coisa aí. Para mim ficou bem claro. Que bom! É isso. Claro, Porque é isso que a gente chama de emaranhamento. Quando você repete o padrão de alguém da sua família, que às vezes não é sua mãe, sabe? Essa descendência, às vezes pode ser alguém de fora. Inclusive, pode ser a pessoa, por exemplo, a amante do pai. Porque percebe-se nesse grupo familiar que a amante não foi atraída por acaso, ela pertence ao grupo. Então, o que acontece? A maioria das pessoas exclui, né? É amante, traiu minha mãe, é uma safada, é isso, e todos os xingamentos exclui. E aí, você tem um comportamento semelhante com aquela pessoa que às vezes nem é do seu grupo assim, não nasceu naquele grupo, mas ela pertence também ao grupo familiar. Muito Pode sério. ser muito sério, é muito mais extenso do que se imagina. Peraí. Lembrei do meu ex-marido. Parece que até para emagrecer tem que pedir permissão. É. Sim. E é uma permissão para si mesma, né? Trabalhando suas questões emocionais, suas dependências, para poder ficar livre e nada te atrapalhar nesse processo que você quer, de autossabotagem. Sim, sim. Porque quando a questão é obesidade, por exemplo, gente, é um outro caráter. Por exemplo, eu tenho aí as pacientes que são bariátricas, né, que perderam 50, 40 quilos depois da bariátrica, passou um tempo, a pessoa engordou tudo de novo. Por quê? Não adianta fazer bariátrica e não tratar aqui, ó, não cuidar disso aqui. Por que você comia além da conta? Qual é o teu relacionamento com a comida? É fuga? É a busca pelo prazer? É validação, né? Então, essa questão é complexa. É complexa. Um pouquinho mais. É muito mais profundo do que se imagina, né? O inconsciente é isso. Percebe-se também, a gente não ia entrar nessa dinâmica de ganho de peso, né? Mas, já que estamos abordando, que trazendo também para a questão sistêmica, se alguém passou fome na família, né? E aí existe um emaranhamento com essa pessoa, a pessoa vai ter uma compulsão alimentar. Só dá para saber quando você coloca na dinâmica. Todo mundo conhece uma constelação familiar entre as pessoas que estão aí participando? Conhecem, pessoal, constelação familiar? A gente podia agendar uma outra live para falar dessa questão de obesidade e os padrões, né, ancestrais. Sim, pode ser. Pode ser. Muito interessante. Sim, a obesidade. Vamos falar. E nessas dinâmicas aqui eu acho que eu abordei todas que eu tinha anotado aqui. Tem perguntas? O pessoal tem perguntas aí, Dai? Pra gente comentar. Aqui no Entrou, só mandaram para mim lá pelo Instagram essas 10 questões, mas é tudo referente a isso que a gente estava falando aqui agora, né? Referente aos padrões ancestrais. Ah, meu pai traiu, você traída. Ah, meu ex-marido me traiu, você traiu. Sabe essas coisas assim? Isso. Sim, sim.
É só entender que existe um movimento, né, inconsciente dos dois na dinâmica de traição. E Sim. você entender isso porque as nossas emoções, tem isso também, né, Dani? Você falou de inconsciente, destino, é isso. Quando você encontra ali 50 pessoas no meio de uma festa, você se atrai exatamente por aquele que traz se você tem uma memória de traição. É aquele ali. E o que você atrai, é o tal do dedo podre que as pessoas chamam, mas na verdade é uma memória que você tem consciente no meio daquele tanto, você se sente atraída. É um magnetismo a partir da sua memória afetiva e emocional, que às vezes foi trazida pelos seus pais, pela sua mãe, pelo seu grupo familiar. Nem é seu, exatamente. Você está lá repetindo e atraindo as pessoas do mesmo perfil. Não Isso começa... aí, pessoal, que a Rua acabou de falar agora, é nada mais, nada menos aquilo que eu sempre falo para vocês. A gente atrai tudo aquilo que a gente vibra, né? Então, assim, ai, tenho medo de ser traída. Olha, pode esperar que uma hora vai chegar, né? Porque medo. E aí, para piorar, quando a gente fala dessa questão da ressonância e da vibração, o medo, ele é um sentimento que ele não impõe dúvida. Eu só sinto. Eu não questiono. Aí, Batata. Nossa, é incrível isso. é por isso que a gente sempre ouve assim: ah, o medo da fulana, da vida dela, era perder o filho. Aconteceu um acidente, perdeu o filho. Ah, o medo da fulana tirou carta, o medo dela, né? Isso era muito forte, né? Ela bateu o carro, pegou o carro, quando teve um pouquinho de confiança, sai, bate o carro. É por isso, é porque nós, né, o nosso inconsciente transfere a informação e a gente vibra e o universo, ele só corresponde à nossa vibração. Sim. Por isso que todas as vezes eu falo meu, né, porque eu ouço muito isso. Ah, por que que Deus deixou isso acontecer comigo? Não foi Deus. Isso foi você. Isso é responsabilidade sua. Você vibrou, você plantou, então você colheu. E isso serve para tudo na nossa vida. Não é só para infidelidade. É um aspecto geral. Por isso que eu falo, não tenha medo. Confia. Porque vibrou o medo, aquela informação tá ali dentro, e aí eu saio, eu vou passear, o cara que eu bato o olho é o cara que tá na mesma ressonância comigo. É o cara que trai. E aí você vai ser traída. Essa dinâmica é tão interessante, mas é tão interessante que as pessoas no aplicativo de namoro lá não estão dizendo que a pessoa trai, mas é exatamente aquele que dá match. Num aplicativo, uma coisa que você nem está vendo a pessoa pessoalmente, você se apaixona. Se apaixona. Esse. A gente tem. Eu ouvi uma vez a mulher falando: nossa, a gente tinha uma dinâmica, a gente se comportava. É tão forte essa atração. Aí o que aconteceu? Ele tinha o mesmo padrão dos outros e ela sempre tinha essa dinâmica de atração muito grande pelos aplicativos. Olha só que curioso. Não tem como fugir. Você vai se atrair exatamente por aquele perfil. Aquela pessoa que vai trazer aquilo que você tem de maneira inconsciente. Aí traz aqui as nossas questões infantis, né? Os nossos medos, nossas inseguranças. Tem todo um conjunto de fatores que vai colaborar com isso na sua idade futura. Tem pergunta. Dai, esses dias estava vendo um livro de cartas e a maioria é sobre traição. Olha só. A minha filha falou: mãe, por que essas pessoas têm medo de chifre e não de perder dinheiro? É, minha filha, porque é tudo doido. Eu estou procurando a resposta até agora. É, minha filha, porque responde assim para sua filha, ó, porque é o padrão daquela pessoa, daquele círculo familiar, daquela linhagem. Eu sei que vai parecer um pouco complexo e você vai ter que explicar tudo isso para ela, mas é a resposta correta. Verdade. E eu recebi uma pergunta na minha caixinha, amigo.
deixei umas caixinhas lá, você já foi traída? Aí a pessoa respondeu assim, não, não que eu saiba, mas eu morro de medo. Olha de novo o medo. Aí eu, se você nunca foi traída, da onde veio esse medo? E ela já me respondeu, minha mãe, tá vendo as coisas que a gente traz de muito consciente? Esse medo não é dela. Ela nunca viveu algo parecido. Como é que a gente pode ter medo de uma coisa que eu nunca vivi? Não tem lógica. Trazer para razão é lógico, né? Eu ouço muito isso. Eu ouço muito isso. Às vezes as pessoas veem assim que, gente, modéstia à parte, meu marido é um homem bonito demais. O danado é bonito. E aonde ele vai, ele chama atenção. E eu ouço muito isso, Rô. Muito. Você não tem medo de levar um chifre desse homem? Eu falo, eu não. Não, gente, eu não tenho medo. Eu não penso nisso. E se isso acontecer, paciência. Eu vou ter medo disso? Não, não tenho medo. De forma alguma. Eu não tenho medo. Por que será, né, Rô? Sim, segurança. Porque o medo é uma insegurança, né? Uma questão de perda. Porque tem outras coisas em volta do medo. Insegurança, a questão do abandono, que está muito forte nessa questão. A mulher está me seguindo aqui que falou que as pessoas têm mais medo de traição do que de perder dinheiro, né? De traição exatamente por isso, porque ela remete a essa questão do abandono. Uma situação lá do passado, né, de abandono, você traída, você rejeitada. Olha só o que está aí por trás dessa questão. Muito do inconsciente infantil, né, de rejeição que você passou na infância e foi muito doloroso. E você não quer passar de novo. Claro que não, a traição remete a isso. Literalmente, ó. Não tem medo, não. Gente, Não tem. parar com isso aí. Não tenha medo. É bem coisa. É. Mais alguma pergunta? Pode perguntar. Tem alguém que quer fazer uma pergunta? Suzana. Alguém quer questionar alguma coisa? Agi Souza. Sul Damascena. Tá ruinzinho aqui para ler? É bem ela mesma, Suzana. Ui. Pode deixar a pergunta para a gente comentar aqui. Aqui tá chovendo, gente. Tá chovendo. Ah, delícia. Nossa, Hoje tava um calor horroroso. Melhor. Bom, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, né? Não tem. Posso fazer um jabá aqui, Dai? Oi? Posso fazer um jabá aqui? Lógico. Convidar as pessoas para aparecer na quarta-feira com live de perguntas e respostas de assuntos que chegam para mim, que são muito importantes. Todas, eu vou deixar caixinhas também lá no meu Instagram, @Rosiane Batista Oficial. E na quinta, um evento transformador também, que eu quero convidá-las para poder participar. É um evento também de transformação para mulheres que querem, né, uma vida muito mais interessante, livre de sofrimento emocional, com mais propósito, que é isso que a gente busca nessa vida. Então, quarta e quinta, às 20 horas, a quinta, e na quarta também. Era isso. Bom, pessoal, sigam a Rô lá no Instagram dela, para que vocês possam ter acesso a mais informações, né? Porque ela compartilha muita coisa lá na página dela, que é interessante, que vai agregar para a nossa evolução, para os nossos relacionamentos, né? Nas nossas relações. Mas aí, quando eu falo das nossas relações, eu não falo só da relação do outro para conosco, mas da relação mais importante também da nossa vida. A nossa relação conosco. Sim, sim. E também é muito importante. Sim, total.
Total. Autoconhecimento, transformação pessoal, conhecer nossa sombra, nossos medos, nossas inseguranças, nos libertar de tudo isso para ter uma autoestima, uma segurança para conseguir aquilo que você quer, não desistir, autossabotagem, tudo. É isso. Tudo está em você e deve ser, né, botado para fora. É isso. É isso. Eu falo muito que o autoconhecimento é a chave que abre todas as portas, e isso é um fato. Não tem nada fora, tá tudo dentro. O Hélio Couto fala, né, Rô, que a gente não pode falar esse paciente, que a gente perde paciente. Mas a gente fala porque é um fato, né? A cura, ela é feita pelo próprio paciente. O terapeuta, ele só conduz, né? Caminha ali, sobe os degrauzinhos, às vezes o paciente cai, a gente enfia a mãozinha, pega, puxa para fora de novo, vamos subir, não pode, continua, vamos. E é óbvio, lá na frente, a única coisa que espera a gente, né, que a gente encontra nesse processo todo, é o sucesso. E quando eu falo de sucesso, eu não estou falando só de dinheiro, estou falando de paz interior, do encontro com o nosso propósito de vida, porque isso também é essencial, né? Porque tudo que está fora do propósito não flui, engaveta, enrosca, a coisa não vai para frente. Então, isso é muito importante também. Algo mais? Sim. Não, só isso. E aí você mencionou uma coisa aqui que está tudo dentro, que do terapeuta, essas coisas. E realmente é necessário porque às vezes a gente não consegue perceber sozinho. Então a gente precisa, mas o terapeuta só vai onde o paciente permite. É um de permissão, tem a coisa da resistência, tem tudo aquilo que ele quer ver, né, que a gente comentou aqui. As defesas. As defesas, exatamente, mas é um processo interno que é elaborado a partir do outro. É aí que entra, mas é uma coisa de mão dupla, eu acredito muito nisso, né? Correto. E assim, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, no seu tempo. É muito importante que isso seja respeitado também, né? Não forçar nada, porque daí fica desconfortável. E tem os bloqueios, né? Sim, com certeza. Daniele, bom, quero te agradecer mais uma vez, tá bom? Você é uma parceira de vida, foi um prazer. Nossa, eu não sei como as coisas das dinâmicas, né? Ela mora, onde é que você mora mesmo, Dani? Sempre esqueço. Campinas. E a gente é quase uma parceira, que a gente é amiga, conversa muito. E estamos aqui, firme e forte nos nossos projetos. Essas são coisas do destino e ressonância, né? Que traz, assim, da conexão. Apesar da distância, a gente se conectou, a gente tem muita coisa em comum. E é um prazer tremendo estar aqui com você mais essa vez. E na quarta, de novo, estaremos com a Dai, né? Sim, estou de novo comigo na quarta-feira. As perguntas e respostas. Dessa vez no meu Instagram. É isso aí. Te vejo na quarta, então. Bom, eu não preciso te dizer que é um prazer estar aqui com você novamente, porque você sabe disso, né, mulher? Tanto que eu te trago para cá, eu te puxo, né? Rô, vamos lá, Rô, vamos fazer o negócio. É muito bom ter você aqui. Eu fico muito feliz, sou grata pelo tempo que você dedicou aqui a nós. E muito obrigado também a todas as pessoas que interagiram conosco nessa noite de segunda-feira, a todas as pessoas que deixaram as perguntas lá na caixinha, tá bom? E a todo mundo que parou um pouquinho do teu tempo para estar aqui junto com a gente, ok? É isso. Se cuidem, até quarta-feira. Tchau, tchau. Tchau.